Oi, gente. Vocês se lembram do escândalo envolvendo Paulo Guedes? Foi ontem, não é, que a gente fez vídeo sobre isso. E que Paulo Guedes tem uma offshore milionária no exterior? Pois bem, agora a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado convocou Paulo Guedes e o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, para explicações. Eles devem explicações ao povo brasileiro, já que é irregular, segundo a nossa legislação, ele ter uma offshore, uma empresa em outro país com vastos investimentos em dólar, quando ele controla não, mas quando ele tem muita influência sobre a economia do país. Percebam que ele, ao defender uma política de valorização do dólar frente ao real, se beneficiou pessoalmente. Eu vou trazer os detalhes aqui no vídeo de hoje, né? A convocação veio no dia de hoje, nessa terça-feira, né? E dois requerimentos de convite, um ao Paulo Guedes e o outro ao Roberto Campos Neto. Eles devem explicar por que mantém recursos em contas offshore no exterior, de acordo com documentos revelados pelo projeto Pandora Papers, do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, né? A Comissão de Trabalho e Administração do Serviço Público da Câmara dos Deputados já havia aprovado mais cedo a convocação de Paulo Guedes e depois veio a convocação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, né? Ele vai ter que explicar essas movimentações de dinheiro, né? Os requerimentos pela Comissão de Assuntos Econômicos vêm dos senadores Alessandro Vieira, do Cidadania, e Jean Paul Prates, do PT. São esses dois senadores que fizeram os requerimentos que foram aprovados pela comissão para o Paulo Guedes, o ministro da Economia, e o presidente do Banco Central vir para a comissão para explicar. E aí? Isso aqui tem cara de irregular. Vai explicar? Qual é a situação? Né? Durante a reunião, os parlamentares concordaram em converter também convite, né, estendido ao Roberto Campos Neto. Né? De acordo com os documentos da Pandora Papers, Paulo Guedes abriu a offshore Dreadnought International. Engraçado, né? Esse povo sempre bota um nome assim em inglês, né? É couraçado, né? O Dreadnought é um tipo de barco, né? Couraçado. Nas Ilhas Virgens Britânicas, em setembro de 2014. Nos meses seguintes, ele colocou 9,5 milhões de dólares, o equivalente a mais de 50 milhões de reais na cotação atual. Aí eu tenho uma fala aqui do Alessandro Vieira, que inclusive é presidenciável pela Cidadania, dizendo o seguinte: imagine o brasileiro acordar com a manchete de que o presidente da Petrobras é dono de posto de gasolina. É mais ou menos isso. A política econômica desse governo fez com que o patrimônio no exterior do ministro da Economia mais do que dobrasse. Talvez você não tenha aí uma ilegalidade, talvez, mas seguramente temos um conflito de interesse e é importante que seja expresso. Eu acho que o Alessandro foi muito cauteloso, minha opinião. Ele dizer talvez não tenha ilegalidade. Realmente, talvez não tenha, mas a probabilidade de ter uma ilegalidade, de ter uma irregularidade, me parece alta, viu, Alessandro? Me parece bastante alta. Talvez o difícil seja imaginar que ele, o Paulo Guedes, vai ser punido por isso, tendo em vista que, historicamente, no Brasil, as pessoas do grande capital, as pessoas ligadas ao mercado financeiro, escapam de praticamente todas as irregularidades. Né? Então, é difícil apostar que ele vai ser punido. Mas que a irregularidade parece existir, a ilegalidade parece existir, parece. O senador Eduardo Braga, do MDB, disse que não é possível fazer pré-julgamentos, mas para o parlamentar Paulo Guedes e Roberto Campos Neto devem explicações. Obviamente eles devem explicações. Na legislação brasileira todo mundo é inocente até que se prove o contrário, mas os indícios, no caso do Paulo Guedes especialmente, não são muito bons para ele. Levam suspeitas bastante significativas. Né? E aí ele sempre puxando a sardinha para o lado dele, né? Falando dos políticos. O Eduardo Braga, ele fala assim: se um político aparece com a conta offshore, todos estão apontando o dedo e muito provavelmente estarão entrando no conselho de ética contra ele. O que é, aliás, correto, viu, Eduardo Braga, né? Especialmente se tiver uma conexão que essa conta offshore foi fruto de aportes irregulares, né? Ilegais, né? Propina e outras coisas, né? Mas enfim, que lamentavelmente é muito comum na política brasileira. Aí ele diz: agora, quando as autoridades monetárias, o presidente do Banco Central
e o ministro da Economia aparecem com contas em offshore, é mais do que necessário que haja todos esses esclarecimentos. Não é pouca coisa. É o ministro da Economia e o presidente do Banco Central declarou Braga. Né? Declarou Braga. O Eduardo Braga, também que é senador, esse senador do MDB. Olha, o mínimo que tem que acontecer é esse pessoal se explicar. Mas o fato é que, se forem descobertas irregularidades, a gente teria que cobrar para que fossem punidos dentro da letra da lei. Não é? Se as irregularidades ficarem comprovadas, aliás, como tudo leva a crer que existe, especialmente no Paulo Guedes. No caso do Roberto Campos Neto, tem indícios de irregularidade, mas tem indícios que talvez não seja tão grande, então é um pouco mais nebuloso. No caso do Paulo Guedes, os indícios de irregularidade são mais fortes. O que significa que, caso seja comprovada, né, a punição deveria acontecer. Agora, se vocês perguntarem para mim se eu acredito que vai acontecer, se é provável que aconteça, olha, o Brasil não permite a gente ter essa dose tão grande de otimismo. Embora isso nunca deve fazer a gente parar de defender o que é o correto. Viu? O fato das dificuldades e do histórico pregresso fazer com que a gente tenha pessimismo, a gente não deve deixar de defender o que é correto. Aliás, isso me faz pensar numa frase do Antônio Gramsci. É que eu estou com um curso agora, mais informações no comentário fixado. E o Gramsci dizia assim, não sei se vocês vão gostar da frase, mas eu gosto. Eu, particularmente, me sinto muito identificado. Ele diz, contra o pessimismo da razão, e a razão, a racionalidade nos faz ficar pessimistas, né? O otimismo da prática, ou da praxis. Né? E, nesse sentido, ele estava falando da prática, teoria colocada em movimento, né? A prática política. Né? E o que eu estou fazendo aqui? Fazendo esse vídeo, denunciando isso e demandando que as pessoas, caso sejam descobertas irregularidades, eles sejam punidas. Essa prática, fazer isso diariamente, vocês compartilharem o vídeo em suas redes sociais, vocês compartilharem, essa prática faz bem pra gente. Traz a gente um otimismo porque a gente está na luta. Estar na luta, estar engajado na luta, traz otimismo. Otimismo que, através da luta, seja possível caminhar na direção daquilo que nós acreditamos. E por isso é fundamental lutar. Gramsci realmente tinha muito a ensinar a todos nós. Eu sempre cito essa frase em várias das minhas apresentações ao longo da vida. Né? Teve uma apresentação que eu fiz sobre partidos políticos que era bem pessimista, né? Que eu mostrava a realidade dos partidos dominados por interesses das corporações empresariais e tal. Eu fiz essa apresentação num congresso da Brasco. E eu pensei, poxa, como é que eu vou terminar uma apresentação tão para baixo, tão pessimista? Aí eu disse, olha, eu vou citar a frase do Gramsci e vou mostrar que, olha, a gente está aqui juntos, a gente está denunciando isso, a gente está apontando isso e a gente está defendendo uma outra realidade, nos deve dar otimismo, porque enquanto a gente estiver lutando, enquanto a gente puder lutar e se organizar, a gente deve acreditar que a gente pode mudar essa realidade. Então, foi assim que eu terminei aquela apresentação e é assim que eu termino um vídeo como o de hoje. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau, gente.